A paz de Cristo seja com todos vocês. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que querer. Amém? O apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo de Deus, ele vem dizendo para a igreja de Gálatas: digo, porém, andai em espírito. A igreja de Cristo, ela anda no espírito. Ela vive no espírito. E por isso que Paulo vem trazendo essa palavra por meio do Espírito de Deus para esse povo, porque ali no meio havia aqueles que estavam andando segundo a carne. E Paulo diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que esse versículo quer dizer? Paulo está dizendo, andai em espírito. Mas como é que a igreja, como é que o cristão anda em espírito? É quando ele tem uma vida de oração. É quando ele medita na palavra. É quando ele busca conhecimento. É quando ele fortalece o seu espírito. É quando ele se enche de Deus. É quando ele busca as coisas do Espírito de Deus. É quando ele faz tudo aquilo que convém à palavra de Deus. Por quê? Porque se nós não fortalecermos o nosso espírito, nós iremos andar e iremos cumprir a concupiscência da carne em nossa vida. Porque se para andarmos em espírito, vivermos em espírito, é necessário buscarmos as coisas do Espírito de Deus. Então, se nós não buscamos as coisas do Espírito de Deus, nós vamos viver segundo a carne. E para viver segundo a carne, basta apenas rejeitar a palavra. Para andar segundo a carne, segundo a concupiscência da carne, basta apenas desprezar o Evangelho. Basta apenas seguir o coração, a qual a Bíblia diz em Jeremias que enganoso é o coração do homem e perverso. Amém? Então, Paulo está dizendo aqui para a igreja: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que querer. É simples. Paulo está dizendo, a carne, ela milita contra o espírito, e ambos se opõem, se opõem. Por quê? Porque a carne, ela quer pecar. A carne, ela quer fazer tudo que o mundo oferece. A carne, ela deseja os prazeres carnais. A carne, ela não quer orar. A carne não quer jejuar. A carne não quer se santificar. A carne não quer meditar na palavra, buscar conhecimento. A carne não quer fortalecer o espírito. Ao contrário do espírito. O espírito quer oração. O espírito quer jejum. O espírito quer palavra. O espírito quer a presença de Deus. O espírito quer santificação. O espírito quer renúncia. O espírito quer santidade. E aí fica carne e espírito. A carne e espírito, uma batalha travada, se opondo um ao outro, porque a carne não quer fazer o que agrada a Deus e o espírito quer fazer o que agrada a Deus. Porém, é uma luta, mas nessa luta vencerá aquele que for mais alimentado. E eu faço uma pergunta hoje para você: quem você tem alimentado mais na sua vida? A carne ou o teu espírito? E aí? E aí? Quem você tem alimentado mais na sua vida? Você tem alimentado mais a sua carne com o pecado? Com os prazeres mundanos? Com as coisas imundas que Satanás oferece? Ou você tem alimentado o seu espírito em oração, em jejum, lendo a Bíblia, meditando na palavra, se santificando, renunciando ao pecado, se consagrando ao Senhor, obedecendo a palavra, vivendo a palavra? E aí? Responde para si mesmo. Reflita sobre essa palavra. A igreja de Cristo, ela não é imunda. A igreja de Cristo, ela não é carnal.
A igreja de Cristo, ela não anda e nem cumpre segundo a concupiscência da carne. A igreja de Cristo, ela vive no Espírito, por meio da palavra, por meio da santificação, por meio da obediência, por meio do temor. Amém? Em nome de Jesus. Então não viva segundo a carne, não ande segundo a carne. Não. Viva no Espírito, ande no Espírito. Amém? Em nome de Jesus, a paz seja com todos.